Mais uma vez, bom dia a todos. Pessoal, nós vamos falar na aula de hoje sobre a fotossíntese, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, de modo resumido, o que é a fotossíntese? Bom, a planta ela capta CO2, que é gás carbônico, e aí na presença de luz e também com água, então ela capta CO2 e água e também luz e produz oxigênio e glicose. Então a fotossíntese é um conjunto de reações químicas que tem como puro objetivo produzir glicose, tá? Que é um carboidrato aí energético. Tá bom? Então as plantas elas são autótrofas e elas conseguem aí fazer a fotossíntese, perfeito? Porque elas têm essa organela, é o cloroplasto. O cloroplasto, pessoal, é composto aqui tá, por duas membranas, como nós comentamos na aula anterior. Ele tem DNA próprio, por isso que está dentro daquela teoria lá que nós chamamos de endossimbiose. O estroma aqui seria como se fosse o citoplasma dele. E tem os grânulos, que são esse conjunto aqui de tilacoides. Nesses tilacoides aqui você encontra a clorofila, que é o pigmento verde, que é responsável por capturar tá, a luz. E aí o conjunto de tilacoides é chamado de grânulo. E aí essas lamelas elas conectam aí tá, esses grânulos. Perfeito? Bom, mais ou menos isso aqui que acontece no cloroplasto, galera. Você tem a captação de luz que acontece aí nos grânulos, nos tilacoides, tá? E aí lá no estroma você tem esse ciclo aqui que é o ciclo de Calvin, responsável por produzir o açúcar, tá bom? Através da captação do gás carbônico. Então nós conseguimos separar a fotossíntese em duas etapas. Na etapa que nós chamamos de fotoquímica e na etapa química, ou na fase clara e na fase escura. Nós começaremos falando sobre a fase clara da fotossíntese ou fase fotoquímica. O que acontece nessa fase clara? É a fase que você vai ter três grandes eventos. Produção de ATP, através da fotofosforilação. Você vai ter a fotólise da água, que é a quebra da água. E você também vai ter a produção de NADPH, que é um carregador aí de hidrogênio. Perfeito? Então, essas três coisas são necessárias para a próxima etapa. O que acontece, pessoal? Nós temos aqui a energia luminosa. Essa energia luminosa é captada pelos tilacoides através da clorofila. E aí o que vai acontecer? Ela vai excitar a clorofila. E essa excitação da clorofila faz com que sejam aí liberados um fluxo de elétrons. E aí esse fluxo de elétrons, eles fazem o quê? Eles primeiro quebram a água, liberando aí os dois hidrogênios, perfeito, e o oxigênio. E então você tem a fotólise, que é a quebra da água. E aí esse fluxo de elétrons também vai ser captado aí um receptor, e esse receptor ele vai se transformar em várias proteínas até chegar aqui no complexo citocromo. E aí esse complexo citocromo ele é responsável por pegar um ADP e fotofosforilar esse ATP, ou seja, ele pega a energia produzida pela excitação dos elétrons por causa dos fótons da energia luminosa, e aí ele pega esse ATP e com essa energia ele consegue fazer com que um ADP ganhe mais um P, ou seja, um ADP, que é uma molécula que tem dois fósforos, agora vira um ATP, que é uma molécula que possui três fósforos. E aí essa molécula com três fósforos é uma molécula energética. Então aqui já aconteceu o quê? A quebra da água, que é a fotólise, que liberou aqui dois hidrogênios, e também você tem aqui a produção de ATP. No outro fotossistema, o que acontece? Você tem energia luminosa, que vai excitar os elétrons, vai também chegar naquele ciclo, ou naquele... vamos colocar ciclo de proteínas que são produzidas através dessa excitação, e aí, por fim, aqueles elétrons que foram ali liberados da fotólise da água, eles são capturados aqui pelo receptor de hidrogênios que é produzido aqui através desse fotossistema. Tá bom?
Então nós temos aqui o que aconteceu na etapa fotoquímica. Fotólise da água, fotofosforilação, que é a transformação de ADP em ATP, e produção de um NADPH, que é um receptor de hidrogênio. Tranquilo? E tudo isso aí é o que é necessário para que aconteça a outra fase, que é o que chamamos de fase escura. Pessoal, chama de fase clara porque nessa fase é essencial que aconteça, que tenha luz para acontecer. Já a fase escura não quer dizer que ela vai acontecer no escuro, mas quer dizer que ela não necessita de luz. Ela vai acontecer independentemente da luz. O que acontece na fase escura ou fase química? Você tem aqui a rubisco, tá bom? Que é a ribulose de fosfato. Essa rubisco, pessoal, ela fixa o carbono. Então, ela pega aquele carbono que a planta captou, que é necessário na fotossíntese, lembrando que a fotossíntese é água, mais gás carbônico, mais luz. Então agora ela pega o gás carbônico. O gás carbônico, pessoal, ele é assimilado aqui. Não tem entrada de gás carbônico aqui. E aquele oxigênio que é liberado, ele é liberado aqui, ó. Aqui ele é liberado, tá? Que é esse oxigênio aqui. Ó, esse gás oxigênio aqui, ele é liberado na fotólise da água. Tá bom? Beleza. Então a rubisco ela vai assimilar o gás carbônico, produzindo aqui o ácido fosfoglicérico. E aí, o que vai acontecer? Vai fazer com que vai ocorrer um ciclo de algumas moléculas de 12 carbonos. E para que isso aconteça, você gasta ATP. E aí você tem um gasto de 12 moléculas de ATP. E aí, depois você forma essa molécula de 12 carbonos e forma aqui o PGAL, que é um outro ácido fosfoglicérico. E aí, mas para que isso aconteça, você precisa de quê? 12 moléculas de fósforo e dos receptores de hidrogênio. E aí você consegue fazer o ácido fosfoglicérico, que é o PGAL, que é diferente desse outro ácido fosfoglicérico aqui, que é o PGA. E o que vai acontecer com esse ácido fosfoglicérico, pessoal? Ele vai perder 2 carbonos, e esses 2 carbonos aqui são os carbonos que vão formar a glicose e outros compostos orgânicos. Tá bom? Vai formar o açúcar, a glicose que a planta quer. Já os outros 10 PGAL, eles vão retornar para o ciclo. E aí a planta vai gastar 6 ATPs, tá? Para que esse PGAL volte a ser o quê? A rubisco. Iniciando assim, tá? O ciclo de Calvin. Perfeito? Então, qual a importância desse processo? De que forme o PGAL e que esse PGAL aqui, ó, esse PGAL seja formado aí glicose e outros compostos orgânicos. Porque a glicose ela vai servir de quê? De alimento para essa planta. E aí essa planta ela vai pegar depois essa glicose e vai quebrar no processo chamado de respiração celular, que nós vamos ver, tá, na aula que vem. Então, resumindo a fotossíntese é isso aqui. Você tem 6 CO2 mais 6 moléculas de água na presença de luz, e aí você tem a liberação, tá, de glicose e oxigênio, tá bom? Então, resumidamente é isso que acontece na fotossíntese, beleza? É claro que existem muitos mais detalhes, como vocês viram aqui nas duas etapas, né, que é a etapa fotoquímica e a etapa química, que é a fase escura e a fase clara, tá bom? Mas o resumão é isso aqui, beleza? Cara, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar tanto pelo mural, quanto pelo YouTube, tá? Ou pelo WhatsApp. Então é isso e até mais. Tchau, tchau.